Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcio Ribeiro e na aula de hoje veremos duas formas de interagir com o usuário, através do Message Box e do Input Box. Vamos à tela? Eu já trouxe aqui alguns dos principais parâmetros da Message Box para facilitar o nosso trabalho aqui. Então, Message Box, a gente escreve aqui, ó, MSG Box. Quando eu dou o espaço, ele já traz aqui quais são os parâmetros da Message Box. Então, ele tem aqui, ó, prompt, é obrigatório preencher, e outros parâmetros que ele traz aqui o colchete. Quando tem esse colchete, quer dizer que são parâmetros opcionais, não é obrigatório preencher. Através do Message Box, a gente mostra uma mensagem para o usuário. Por exemplo, a gente poderia ter um código e no final do código a gente poderia escrever procedimento finalizado para alertar que terminou de rodar a macro. Então aqui, ó, F8, Message Box, procedimento finalizado, prompt, o título aqui, ó, tá o padrão, que é Microsoft Excel, e o botão OK, que também é padrão. Quando eu colocar a vírgula aqui e a gente for ver o próximo parâmetro, ó, buttons igual VB OK Only, então quer dizer que é o padrão, é o botão, só botão OK. Temos aqui alguns outros botões, ó. Aqui quando eu coloquei a vírgula ele já trouxe aqui uma lista de opções que a gente tem, né? Vou apagar a vírgula um pouquinho aqui, ó, e dar um ESC aqui, ó. Ele tem aqui, ó, então, para botões, os principais que temos aqui, ó, botão sim e não, além do botão OK Only, podemos colocar um sim e não, OK cancelar, sim não e cancelar, repetir e cancelar, anular, repetir e ignorar, e aqui a gente define qual é o botão padrão. Por exemplo, vamos colocar aqui um outro prompt: deseja encerrar o Excel agora? Vamos colocar uma pergunta para o usuário. E aí aqui, nesse buttons aqui, a gente poderia colocar VB Yes No. É uma pergunta, então a gente coloca duas opções para o usuário. Vou dar F8, ó. Então ele traz aqui, ó, o prompt e os botões sim e não. Percebam que o padrão é o botão sim, que é o primeiro botão. Se quiséssemos que o padrão fosse o não, a gente define isso aqui, ó, VB Default botão 2. Vou até copiar daqui, ó, e vou colocar um mais, que a gente ainda está falando em botão. Então, toda vez que a gente for colocar botão e ícone, vamos utilizar essa segundo parâmetro, prompt, e o segundo parâmetro, que é a parte de botões. Vou dar o F8 aqui, rodar agora, ó. Agora está marcado com o padrão não, que é o segundo botão. Muito bom, né, pessoal? Porque numa pergunta, muitas vezes a pergunta a gente tem colocado uma forma que o usuário só vai colocar no sim se ele tiver certeza que é aquilo que ele quer. A gente tem que deixar uma garantia, uma segurança para que a pessoa não aperte o botão errado. Aqui a gente já falou sobre os botões e agora nesta parte de baixo é o ícone, que a Message Box pode trazer também um ícone. Como é uma pergunta aqui nesse exemplo, eu vou pegar aqui o VB Question, vou colocar um mais, Ctrl V. Agora ele, além do botão sim e não, marcar o botão padrão não, ele vai trazer o ícone da interrogação, que é o VB Question, que faz esse ícone da interrogação. Então temos o ícone, o prompt, os dois botões e marcado aqui o não como default. Porém, quando a pessoa colocar a resposta aqui, ó, sim ou não, vamos precisar do valor que a pessoa preencheu. Dessa forma aqui, ó, a gente não tem como saber se a pessoa clicou no sim ou não. Para isso, a gente pode armazenar o conteúdo disto numa variável. Ó, um outro detalhe, quando eu coloquei o Message Box aqui, ó, e dei um espaço, ele mostra aqui, ó, com um parênteses. Só que não utilizamos esse parênteses. Por quê, pessoal? A gente só utiliza parênteses no VBA, aqui o nome da função em parênteses, quando a gente coloca uma igualdade. Aqui a gente não está colocando que o Message Box é igual a nada. Então agora a gente vai atribuir a uma variável. Vou colocar aqui, ó, resposta igual a Message Box.
como agora eu tenho uma igualdade, eu preciso colocar o parênteses. Se eu não colocar o parênteses, ó, vou clicar aqui para cá, ó, ele dá o erro. Então, ó, era esperado o fim da instrução, porque eu não posso colocar o message box espaço alguma coisa ligado a uma variável, né, com uma igualdade sem ter o parênteses. Então vou dar OK e agora eu vou colocar um parênteses abrindo e fechando. OK, agora ele aceitou e agora vamos rodar. F8, resposta, vou colocar a resposta não aqui. Ó, coloquei o mouse aqui em cima, já traz resposta igual a 7. Vou trazer aqui para inspeção de variáveis. Eu dei um duplo clique, selecionou, arrastei para cá, ó, valor igual a 7. Esta janela de inspeção de variáveis, ela permite que visualizemos o conteúdo de uma variável. Se ela não estiver aberta, a gente pode vir aqui, ó, pelo menu exibir, janela de inspeção de variáveis, aí ele abre. Ou, vamos supor que ainda não esteja aqui, a gente pode clicar com o botão direito, adicionar inspeção de variáveis, ó, mesmo que ela estiver fechada, adicionar inspeção de variáveis, dou OK, ela abre a janela, exibe a janela. Ó, percebam que esta variável, ela está como variante porque não declaramos, mas ela é do tipo long. Se vocês não assistiram o nosso 6º vídeo da playlist de VBA básico, assistam, porque lá a gente aborda sobre os tipos de variáveis, os tipos de escopo de variáveis. Vou declarar aqui a variável resposta as long. OK, ele vai parar a depuração, né, porque a gente inseriu a variável. Agora o não, ele trouxe o valor 7, o sim, ele traz o valor 6. Então aqui, depois a gente utilizaria um comando if para poder verificar se a pessoa apertou o botão sim, ele vai executar uma ação. Se ele apertou o botão não, vai executar uma segunda ação. Acompanhe nosso canal e assista ao nosso próximo vídeo que a gente vai abordar o if. Uma outra coisa aqui que a gente falou agora, toda essa parte aqui é referente ao segundo parâmetro. Agora eu vou colocar mais uma vírgula aqui, ó. E agora a gente tem o terceiro parâmetro aqui, que é o título. Title. Esse título, lembra que a message box vem escrito Microsoft Excel? Isso aqui é para a gente personalizar. Por exemplo, a gente está num sistema de controle de estoque, por exemplo, controle de estoque. A gente pode colocar o título da nossa message box. E os outros parâmetros, já vamos falar aqui, ó, help file context, é para adicionar ajuda, algum arquivo de ajuda do Excel a gente adicionar, mas isso aqui é pouco utilizado. Então vamos lá, agora F8, resposta igual a nossa message box, ó, o nosso título personalizado, o nosso botão aqui, o VB Question, a mensagem que a gente colocou no prompt e os botões definido aqui qual que é o botão default aqui, certo? Vou dar OK, ele armazenou aqui certinho o valor que a gente preencheu. Agora vamos fazer um exemplo só para mostrar aqui, ó, com VB exclamation, para ficar claro qual que é o ícone do VB exclamation. Vou dar aqui, ó, Ctrl F9 para voltar e F8, ó, exclamation, o information. O information, o izinho aqui com um círculo. Quando você quer passar uma informação para o usuário, você quer passar uma informação, mas você quer pegar e dar uma atenção especial, uma exclamação, né? E o crítico é quando deu um problema grave ali, então aquela mensagem que quando dá essa mensagem no Windows assusta todo mundo, né? Que um problema crítico, antigamente era aquela tela azul que tinha no Windows, né? Então, ó, aquele alerta no seu sistema com xizinho para assustar o usuário. Então, as principais formas de você trabalhar com message box são essas. Então você tem lá o prompt, os botões, né, e o título. Agora vamos falar um pouquinho sobre o input box. O input box já não. O input box é para você
é solicitar um valor do usuário. Então, message box você está dando uma informação para o usuário, e input box você vai solicitar. Então, por exemplo, se você quiser solicitar a idade do usuário, então a gente utiliza, vai também colocar uma igualdade, colocar numa variável, porque a gente vai precisar saber o valor que a pessoa digitou. Então, ó, by idade, podemos colocar aqui, ó, vou colocar input box, abre parênteses, porque tem igualdade, mesma coisa que o prompt primeiro. Então, prompt é informe a idade. Próximo campo aqui, ó, o título. Título também é opcional, se não colocar vai aparecer Microsoft Excel. Aí depois tem the full, xpos, ypos, help file context. Esses dois também é referente ao arquivo de ajuda. Xpos e ypos é para você definir a posição na tela que a input box vai aparecer. Se deixar em branco, ele vai trazer no meio da tela. E the full seria se você quisesse colocar um valor default. Então vou primeiro copiar este valor aqui, ó, do título, para trazer o mesmo título. E default, vamos supor que no seu sistema todo mundo a maior parte das pessoas vai ter 18 anos. Vou dar o F8. Informe sua idade, ele traz aqui como padrão o 18. Então se eu mudar aqui, ó, para 20, ele vai vir com 20, mas ele só serve para deixar um valor default. Então só vai ser útil se for uma input box que a maior parte dos casos ele vem sempre com o mesmo valor, e em alguns casos a pessoa precisa trocar, senão você deixa em branco. Uma outra coisa legal também, ó, aqui, ó, sistema de controle de estoque, sistema de controle de estoque. Se for um sistema e você quer que todas as mensagens traga esse mesmo título, você pode declarar aqui uma variável constante. Poderia colocá-la como pública, né? Public const str título, né? Poderia colocar aqui string igual, vou copiar aqui para facilitar, ok, Ctrl C, Ctrl V. E aqui a gente utilizaria esta constante em todas as nossas message box e input box. Não precisaria ficar toda hora escrevendo todo este texto. Eu coloco só o nome da nossa variável constante. Então quando vem aqui, ó, resposta, ele já traz aqui certinho o nosso título da message box. Na input box é a mesma coisa, traz o título, o mesmo título. E aqui quando a gente informa a idade, ok, ele já traz aqui na variável a idade. Como não declaramos esta variável, by_idade, ele trouxe como texto, porque por padrão input box ele armazena o texto. Se declararmos aqui, ó, by_idade as byte, ok, F8 40. Agora ele já converte automaticamente o valor que você preencheu para a idade que a gente definiu como byte. Pessoal, o assunto da aula era esse, mas eu gostaria que vocês pensassem: por que eu utilizei a idade como byte? Poderia ser integer? Vou deixar para vocês pensarem. E se a pessoa preencher com valor não numérico, a gente está definindo aqui como byte, e a pessoa colocar como valor não numérico. Então vou deixar isso também para vocês pensarem, e a gente vai abordar isso numa outra aula mais para frente. Então fique antenado nos nossos vídeos, se inscreva no canal que a gente vai mostrar muita coisa legal no VBA. Muito obrigado por terem assistido, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal.